Em meio à vastidão gelada da Antártida, longe dos olhares curiosos da civilização, desdobram-se mistérios que desafiam nossa compreensão sobre o mundo. Imagine por um momento exploradores de elite, os Navy SEALs, embrenhando-se nesse ambiente extremo, onde o silêncio do gelo fala mais alto. Eles não buscavam apenas dados científicos ou garantir a segurança nacional. Inadvertidamente, encontraram-se à beira de um enigma que transcende a realidade conhecida. O relato de seu encontro com o Ningen, uma criatura de proporções míticas, emerge não só como um conto de aventura, mas como um convite para questionarmos o que mais se oculta nas sombras inexploradas do nosso planeta. Afinal, a existência do Ningen entre as páginas da criptozoologia e folclore japonês nos lembra que há muito mais sob a superfície do que os olhos podem ver. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Imagine-se em um cenário onde o silêncio é quebrado apenas pelo som do vento cortante e o gelo sob os pés. Portanto, é nesse exato cenário que um grupo de elite, os Navy SEALs, decidiu se aventurar. Eles não eram turistas em busca de paisagens congeladas, mas sim exploradores de uma das regiões mais inóspitas da Terra, a Antártida. Tanto quanto os exploradores do passado, esses homens foram desafiados não apenas pelo clima extremo, mas também pela missão de realizar reconhecimento em um terreno onde poucos ousam pisar. Durante essa missão, os SEALs se depararam com algo inesperado sob o gelo antártico, um encontro que mudaria para sempre a narrativa de suas vidas. O avistamento de um gigantesco humanoide albino, apelidado de Ningen. Segundo relatos, essa criatura era uma visão aterradora, com um tamanho colossal e uma aparência que desafiava a lógica e a ciência. Por conta disso, é importante destacar o contexto em que essa descoberta aconteceu. A Antártida, um continente coberto de gelo, é protegido pelo sistema do Tratado Antártico. Este acordo internacional destina-se a preservar o continente exclusivamente para fins pacíficos e pesquisa científica. Todavia, apesar dessa proteção, a região ainda enfrenta vulnerabilidades, como ameaças de segurança relacionadas à pesca ilegal e acesso não autorizado. O encontro com o Ningen não é apenas uma história de aventura. Ele levanta questões profundas sobre o que mais pode estar escondido nas vastas e inexploradas extensões de nosso planeta. Essa missão dos SEALs na Antártida nos lembra de que, por mais que acreditemos conhecer nosso mundo, sempre existirão mistérios esperando para serem descobertos. Quem poderia imaginar que, sob o vasto manto de gelo da Antártida, esconde-se um ser tão incomum e perturbador? Essa é a pergunta que muitos se fazem ao ouvir relatos sobre o Ningen, um gigantesco humanoide albino com características que desafiam a imaginação. Descrito como tendo uma forma pálida e humanoide, com membros longos que se estendem como os de uma lenda viva e uma cabeça que mais parece saída de um conto de fábulas, o Ningen cativa e aterroriza ao mesmo tempo. Portanto, diante de tal aparição, qual foi a reação dos Navy SEALs, treinados para enfrentar as mais diversas adversidades? Tanto quanto se pode esperar de homens acostumados com o perigo, o breve encontro com o Ningen deixou uma marca indelével em suas memórias. Apesar da interação efêmera, eles não tinham dúvidas sobre a autenticidade de sua observação. Nunca vi nada parecido, poderia ser o tipo de comentário sussurrado entre eles, marcando a experiência como notavelmente incomum e profundamente impactante. Por conta disso, o relato desse encontro transcende a mera aventura ou exploração. Ele nos convida a questionar as certezas que temos sobre o mundo natural e a abrir nossas mentes para as maravilhas e horrores que podem se esconder nas partes ainda inexploradas do nosso planeta. Todavia, a existência do Ningen, seja como fenômeno ainda não compreendido pela ciência ou como manifestação de mitos antigos, nos lembra de que a Terra guarda segredos profundos, esperando apenas para serem desvendados. Em um mundo onde cada descoberta científica parece afastar um pouco mais os limites do conhecido, a história do Ningen se encaixa perfeitamente no fascínio humano pelo misterioso e pelo desconhecido. É uma lembrança de que, por mais que avancemos, sempre haverá algo mais a aprender, algo mais a explorar.
Como uma criatura que parece transcender a linha entre a realidade e a ficção pode encontrar seu lugar tanto na ciência quanto no folclore? Esta é a intrigante questão que rodeia o Ningen, uma figura misteriosa que ocupa um espaço singular na cultura japonesa e na mente dos entusiastas da criptozoologia em todo o mundo. Com suas origens nas águas gélidas do Ártico, o Ningen é mais do que uma lenda. É um enigma que desafia a nossa compreensão do mundo natural. Portanto, ao mergulharmos na fascinante interseção entre a mitologia e a ciência, descobrimos que o Ningen não é apenas um produto da imaginação. Ele se tornou um tópico de intenso debate e especulação entre os pesquisadores. Tanto quanto o Yeti, ou o monstro do lago Ness, o Ningen estimula um fascínio que transcende culturas, provocando discussões acaloradas sobre sua possível existência. A linha entre o mito e a realidade é frequentemente mais tênue do que imaginamos. Um estudioso da criptozoologia poderia argumentar, destacando como essas histórias se entrelaçam com nossas tentativas de entender o desconhecido. Por conta disso, o debate científico em torno do Ningen é tão variado quanto provocativo. Alguns veem a criatura como uma possibilidade de uma espécie desconhecida, aguardando descoberta nas profundezas inexploradas do oceano. Outros consideram explicações mais extraordinárias, como fenômenos paranormais ou até mesmo visitantes de outros mundos. Entretanto, independentemente da posição que se tome, o interesse pelo Ningen serve como um poderoso lembrete de nossa eterna curiosidade e desejo de explorar os mistérios do nosso planeta e além. Em última análise, o Ningen permanece na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, uma figura sombria que convida à reflexão sobre as maravilhas ocultas do nosso mundo. Ele representa a eterna busca humana por respostas, por mais inalcançáveis que pareçam. A história do Ningen, entrelaçada na tapeçaria da cultura japonesa e na investigação científica, continua a inspirar aqueles que olham para as estrelas e as profundezas do oceano, sempre questionando o que mais está lá fora, esperando para ser descoberto. Como pode uma criatura das profundezas do oceano, tão grande e misteriosa, permanecer oculta aos olhos do mundo moderno? Essa é a pergunta que ecoa nas mentes daqueles fascinados pelos relatos do Ningen. Avistamentos desse enigmático ser não são meras anedotas, eles formam um conjunto de evidências que desafia a explicação convencional. Pescadores, pesquisadores e exploradores compartilharam descrições surpreendentemente consistentes do Ningen, detalhando seu tamanho colossal e características distintamente humanoides. Portanto, é no surgimento desses relatos na mídia que a história do Ningen começa a ganhar uma nova dimensão, especialmente na década de 1990, após pescadores japoneses relatarem encontros com essa criatura. O interesse público e a especulação científica aumentaram significativamente. Foi como nada que já tínhamos visto antes, poderia refletir um dos pescadores, capturando a mistura de admiração e medo que esses encontros provocam. Tanto quanto essas histórias capturam nossa imaginação, elas também instigam um debate mais amplo sobre o que mais pode existir nas não mapeadas e obscuras profundezas oceânicas. Por conta disso, o fascínio pelo Ningen transcende a mera curiosidade. Ele se torna um símbolo da nossa busca coletiva por compreender o desconhecido. Todavia, apesar da crescente coleção de relatos e do interesse midiático, a existência do Ningen permanece um mistério. O enigma do Ningen nos lembra que, mesmo na era da tecnologia avançada e da exploração global, ainda há histórias não contadas e criaturas não descobertas esperando nas sombras do nosso planeta. A saga do Ningen, entrelaçada com relatos de testemunhas e amplificada pela mídia, nos desafia a olhar além do que é conhecido e a considerar as possibilidades ilimitadas que o mundo natural tem a oferecer. Porque, apesar de todo o avanço tecnológico, a vasta maioria do nosso oceano permanece um mistério, com mais de 80% ainda inexplorado. Essa é uma questão que ressoa profundamente quando consideramos os desafios da exploração oceânica. As profundezas do mar guardam segredos sob pressões extremas, temperaturas congelantes e uma escuridão impenetrável. Essas condições criam um ambiente tão hostil
que é comparável à superfície de outro planeta. Portanto, o relato do Ninguém ganha uma nova perspectiva, não apenas como uma história de encontros misteriosos, mas como um lembrete dos limites da nossa exploração. Tanto quanto os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, eles representam o último grande desconhecido do nosso próprio planeta. Por conta disso, o Ninguém simboliza mais do que uma criatura enigmática. Reflete nossa fascinação perene pelo desconhecido e o desejo de desvendar os mistérios que jazem nas profundezas oceânicas. O mistério do Ninguém também nos convida a refletir sobre o significado de nossa busca por conhecimento. Ao procurar entender criaturas como o Ninguém, somos lembrados da importância de respeitar e preservar os vastos ecossistemas inexplorados do nosso planeta. A exploração oceânica não é apenas uma jornada para descobrir novas espécies ou fenômenos naturais, é também uma busca para entender melhor nosso lugar no universo e como podemos viver em harmonia com as maravilhas que nos cercam. Em conclusão, os desafios que enfrentamos ao explorar o oceano nos lembram da nossa humildade e curiosidade intrínseca. O Ninguém, seja real ou fruto do folclore, destaca a imensa curiosidade humana e o impulso para explorar o desconhecido. À medida que avançamos na nossa capacidade de explorar as profundezas, talvez um dia desvendemos os mistérios que o oceano esconde, abrindo novos caminhos para o conhecimento e maravilhando-nos com as descobertas que aguardam nas sombras das águas. Navegando pelas águas misteriosas da Antártida até as profundezas do folclore japonês, a saga do Ninguém nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre nosso mundo. Essa jornada não é só sobre a busca por uma criatura enigmática, mas uma reflexão sobre a curiosidade humana e o desejo incansável de explorar o desconhecido. O oceano, com seus mistérios e maravilhas, continua a ser uma fonte inesgotável de fascínio, desafiando nossas percepções e convidando-nos a olhar além do horizonte conhecido. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço